A paz do Senhor, meus irmãos amados, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Vou estar dando continuidade, quase encerrando o capítulo, amém. Vamos estar lendo o versículo 28, amém, que vai dizer assim: Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vocês. Se vocês me amassem certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui ele está falando, se vocês me amassem, certamente vocês estariam se alegrando, se regozijando, porque eu disse, vou para o Pai, e o Pai é maior do que eu. Meus irmãos, aqui nem o que o Messias está falando, que o Pai é maior do que ele. Ou seja, meus irmãos, a manifestação de Deus, meus irmãos, lá no alto é maior do que a manifestação dele em carne e sangue, porque essa é eterna, é para sempre, é, é o eu sou, aquele que há de vir na terra julgar os vivos e os mortos, meus irmãos. Por isso que ele diz, vou para o Pai. Ou seja, meus irmãos, aqui ele está na terra como Deus Filho, mas agora a manifestação dele como Deus Pai é a mais poderosa de todas, meus irmãos. É o que ele falou, o Pai é maior do que eu. Olha o que ele está falando, meus irmãos. Muitos, quando nós falamos, meus irmãos, que Deus, ou Deus Pai, é maior do que o Deus Filho, eles nos acusam de heresias, mas e agora, quando o próprio Messias fala que o Pai é maior do que ele, como é que fica? Não, olha o que está escrito aqui, o Pai é maior do que eu. Quem está falando isso é o Messias. Como é que fica? Não fica, né? Meus irmãos, o que ele está falando aqui é que o Pai é maior do que ele, meus irmãos, porque o Pai está lá em cima, assentado acima de todos, meus irmãos. O Pai é aquele que governa tudo, meus irmãos. Ele está falando do Deus que, meus irmãos, do Deus Supremo, meus irmãos, de toda a criação, que manda em tudo, que 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 rege, que governa, que conhece todas as coisas, é a manifestação, meus irmãos, do Deus eterno. Ele está se referindo à manifestação do Deus eterno, do Deus, meus irmãos, que nunca foi chamado por nenhum nome, do Deus, meus irmãos, que há de ser, meus irmãos, que é, meus irmãos, é o eterno, é desse Deus que ele está falando aqui, do Pai, o Criador de todas as coisas, meus irmãos. Aqui ele não está falando, meus irmãos, do Deus com D minúsculo dessa terra, meus irmãos. Ele está falando do Pai, o Criador dos céus e da terra, de tudo que nele se contém. Por isso, meus irmãos, que é importante vocês lerem a Escritura com base no que Jesus está falando, meus irmãos. O Deus que ele está se referindo, meus irmãos, é um Deus que nada tem a ver com a lei de Moisés, não tem nada a ver com a Torá, não tem nada a ver, meus irmãos, com o judaísmo. É um Deus, meus irmãos, que tem as características que ele manifestou aqui na terra, meus irmãos. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que vela, um Deus que verdadeiramente é Pai. Não é um Deus que toda hora sai por aí matando, meus irmãos. É o Deus Pai que ele está falando, meus irmãos. Um Deus que acolhe, um Deus que cuida, um Deus que tem um temperamento, meus irmãos, equilibrado. Não é um Deus que sai toda hora cismando porque não estão obedecendo, vai e destrói uma cidade inteira, meus irmãos. Mata tudo que tem lá. Não é isso, meus irmãos. Olha o que ele está falando. Deus Pai, o Pai é maior que eu. Vou para o Pai, meus irmãos. Quem a vê ele, vê o Pai. Como ele disse a Filipe, o Pai, meus irmãos, não tem esse comportamento esquizofrênico, meus irmãos, igual o Deus da antiga aliança tinha, meus irmãos. Vocês sabem que ele tinha sim.
meus irmãos. Por isso, meus irmãos, ele está falando do Pai, ele não chama o Pai de Deus, ele não chama o Pai de Yahvé, ele chama Pai, porque o Pai é o Criador de todas as coisas, meus irmãos. O Pai é aquele, meus irmãos, que cuida dos filhos, que zela, meus irmãos. O Pai é aquele que conhece todas as coisas, meus irmãos. Nunca teve uma forma física, meus irmãos. O Pai é o Espírito, meus irmãos. Um Espírito, meus irmãos, que os que o adoram em espírito, em verdade. É o que Jesus Cristo está ensinando. Por isso que ele diz, o Pai é maior do que eu vou para o Pai. Meus irmãos, o Pai está lá no terceiro céu. O Pai, meus irmãos, tem todas as características do Messias, meus irmãos. Tudo que o Messias fez aqui nessa terra, o Pai faz também. O comportamento do Messias, o Pai se comporta da mesma maneira. E todos os anjos lá em cima da mesma maneira. Meus irmãos, o Pai não é sanguinário. O Pai não é alguém que vai te corrigir na base da força. O Pai opera pelo Espírito Santo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, meus irmãos. Vocês não se deixem enganar pelo o que te contam hoje, meus irmãos, porque estamos vendo a manifestação de Deus em Cristo Jesus, que revelou o Pai, que o mundo não conheceu. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.